Olá pessoal, o professor Rosane vai dar abertura então à aula de história que vocês têm lá na apostila. Então vocês têm o primeiro assunto lá é sobre Revolução Industrial. Esse assunto ele está muito relacionado com as mudanças de postura dentro da história, dentro da convivência política, econômica, social, pensamento, a cultura muda muito. Então, nesse momento da história, a cultura muda de uma tal forma que aí eles abandonam, como a gente diz, chega a era da humana, mais pela razão, e a fé, que era até então algo que era soberano, ela é substituída. Não quer dizer que eu não quero mais isso, vou subir. Não, aos poucos essas mudanças elas vão ocorrendo socialmente dizendo. E essa mudança da Revolução Industrial, ela é a mudança total do sistema, onde nós tínhamos o sistema feudal, que aí o feudalismo ele entra em decadência. O que era esse sistema feudal? O senhor feudal tinha o seu território, o seu terreno, a sua terra, e ali ele explorava a mão de obra das pessoas mais pobres para trabalhar para ele e tirar a subsistência dessa terra, mas quem tinha o lucro, o excedente, era o senhor feudal, através de escravos. E aí o que acontece? Esse sistema da Revolução Industrial vem, em contrapartida, deixar o feudalismo e surge um novo movimento, que é o capitalismo, que aí é visando o meu lucro. E o que acontece? Dentro do sistema feudal nós tínhamos os artesãos, e esses artesãos, a sobrevivência deles era o trabalho manual. Com a Revolução Industrial, o próprio nome já fala, é uma revolução dentro da indústria. Então surge a máquina. A máquina vem fazer o trabalho de que ele fazia, levava muito tempo para fazer, ela faz em curto tempo, grande quantidade. E aí esse sistema feudal cai totalmente em desuso e é substituído pelo capitalismo. Então, em resumo, é essa a Revolução Industrial. E aí nós temos dentro dessa Revolução Industrial transformações que vão ocorrendo, e aí o homem é muito interessante porque ele começa a ter acesso a mais informações, mais conhecimentos que até então ele não tinha. Então o homem ele começa a ver que ele também faz parte do processo de evolução da humanidade, e não só a fé. Então ali vocês têm o início da Revolução Industrial. Aonde ela começou? A Revolução Industrial ela acontece primeiramente na Inglaterra. Por esse motivo, a Inglaterra ela fica uma potência, um país muito rico e detentora de uma hegemonia que faz com que ela fique numa zona de conforto. E esse processo dentro da Inglaterra, dentro dessa Revolução Industrial, ela começa a acontecer no século XVIII, mais ou menos em 1789. E aí a Inglaterra ela desponta e começa a ganhar muito com isso. Aí o que acontece? Como a professora falou, conjuntos de transformações. Essas transformações elas fazem com que a humanidade comece a andar a passos largos para evoluções tecnológicas, aperfeiçoamento de técnicas, substituição, como eu falei anteriormente, da mão de obra artesã pela máquina. E aí essas mudanças fazem com que a sociedade mude, e aí surge filósofos, sociólogos posteriormente, mais para frente, mas pessoas que começam a ver essas transformações e utilizar essas transformações para o bem da humanidade. Aí, só que com tudo isso, né, como ali a Inglaterra acumulou mais, ela fica detentora desse capital, porque como ela faz a substituição do feudalismo pelo capitalismo, o capitalismo visava unicamente o meu lucro, e unicamente isso. Então, o que acontece? A Inglaterra acumula, ela fica mais rica do que outras nações. Só que, em consequência, a divisão da sociedade é bem clara. Os ricos e os pobres. Ou, trocando por palavras, como vocês vão ver lá, burguesia. Quem era a burguesia? Eram as pessoas que tinham os meios de produção. Ou, melhor dizendo, as indústrias.
tá? O material para as indústrias, todo o conjunto. E aí o proletariado era a força, a mão de obra, que era a população mais pobre. Só que aí vale lembrar que quando há a substituição do feudalismo pela Revolução Industrial e surge o capitalismo, as pessoas que trabalhavam lá no sistema feudal, eles veem o sistema capitalista lá, a Revolução Industrial, como uma forma de estar tentando receber algum salário, que o salário surge ali, e eles acham que esse sistema é melhor do que o feudalismo, porque no feudalismo eles não recebiam salário, tá? E até no capitalismo isso só vai acontecer muito tempo depois que vai haver a implantação de leis para reger os trabalhadores. Mas aí eles veem uma oportunidade de lá na frente estar melhorando a sua vida. E o que acontece? As pessoas saem lá do interior e vão para as cidades. E essas cidades incham. Porque eles veem a oportunidade. O que acontece em consequência? Essas indústrias que tem aqui, elas têm excedente de mão de obra. Por esse motivo, eles poderiam escolher quem eles queriam. Se eu me machucasse dentro da indústria e perdesse um braço, uma perna ou morresse, eles tinham mais 10, 20, 30 para substituir. Então, para eles não era interesse nenhum, eles tinham mão de obra sobrando. Então, aí que o proletariado, a força de trabalho, mais à frente lá na Revolução Industrial, surgem pessoas que vão defender esse cuidado com a mão do trabalhador, com a mão de obra que nós teríamos, tá? E aí fica muito claro dentro da Revolução Industrial a máquina ferramenta. Então a máquina é a minha ferramenta de trabalho. E aí ela faz. E é um trabalho coletivo. Então esse trabalho coletivo depende de várias mãos de obras. Várias pessoas para fazer esse trabalho coletivo. Outra coisa que fica bem claro com toda essa revolução, com toda essa mudança de postura, é a afirmação do capitalismo. O capitalismo vem e se afirma como um novo sistema de pensamento, a nova forma de vivência das pessoas. Outra coisa que fica, tá? As maiores transformações que as pessoas sentem, a economia passa dominada por grandes brancos das indústrias do norte. Os bancos, como eu começo a ganhar dinheiro, eu preciso de algum lugar para guardar. E aí surgem os bancos. Os bancos vêm para suprir a necessidade dessas pessoas que têm muito lucro com o que está fazendo. E aí, para auxiliar essas indústrias, surgem esses bancos do norte. Inclusive, muitos deles ainda existem daquele período hoje. Tá? É uma coisa que vem perdurando há séculos. Uma outra coisa que afetou, então, com essa substituição do trabalho artesanal ali, tá? A produção de tecido no século XIX, onde houve a divisão de trabalhos, e some os artesãos. O artesão ele até tenta continuar vivendo de alguma forma, mas ele não consegue, porque a máquina faz muito mais rápido e com muito maior qualidade do que ele faz. Então, a produção de tecidos, ela sofre uma grande evolução e as pessoas que faziam isso são esquecidas. E esse artesão ele se obriga a se adaptar a essa situação ou morre de fome, tá? E nesse meio aqui, tudo essas ideias, essas mudanças, surge o liberalismo. O que é liberalismo? Tá? Vocês podem procurar a definição. Ela pode ser chamada de uma doutrina, de um pensamento, que ela pode ser um pensamento, liberalismo, dentro da economia, dentro da política, dentro da sociedade. E esse liberalismo, ele surge primeiramente lá no século XVIII, na Europa, junto com o quê? Com essa Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial tem que ficar bem clara, é a substituição do trabalho artesanal, do feudalismo, pelo capitalismo. E aí vem em surgimento a máquina para fazer o trabalho que até então era braçal. Por exemplo, precisava fazer uma peça de metal. Ia lá o artesão, ia lá a pessoa, fazia aquilo lá manualmente. E aí vem a máquina para fazer esse processo. Então, a substituição da mão artesanal pela máquina. Mas nós temos aqui, até vocês têm na apostila, liberalismo econômico, tá?
Um cara que foi muito presente dentro do liberalismo econômico é o Adam Smith, que ele escreve um livro chamado Riqueza das Nações. O que ele mostrava nesse livro? Além da parte econômica, a mudança, a transformação econômica que ocorre, ele mostrava muito a divisão de trabalho, que era bem clara isso, havia divisões de trabalho, e a livre concorrência. O que é essa livre concorrência? A livre concorrência, ela era eu produzir mais com um custo menor para poder oferecer isso e conseguir vender. Só que é muito interessante, fica muito claro, a livre concorrência, ela não é tão livre. Porque assim, ó, os pequenos produtores, aquelas pequenas indústrias que tentavam produzir e elas ameaçavam, de certa forma, a grande parte da burguesia, o que acontecia? Eles faziam a produção e baixavam o preço. Aquele pequeno produtor, ele não conseguia bater esse preço. Ele não conseguia acompanhar esse preço e ele, com pouco tempo, ele ia à falência. E aí, indo à falência, não se tinha mais um concorrente. Então, eles procuravam ir eliminando esses concorrentes também. Então, eles procuraram ter a livre concorrência, porém, ela era desleal. Ela não era uma coisa leal dentro do sistema nesse primeiro momento. Porque eles viam isso como uma afronta, tá? Uma outra coisa que surge dentro desse período também é o sindicalismo, tá? E aí uma definição de sindicalismo é ideologia ou movimento que defende a importância de uma defesa dos trabalhadores dentro das empresas em substituição do Estado. Esses trabalhadores, eles tinham, muito interessante porque eles eram explorados. Tá? Eles trabalhavam 14, 16, 18 horas por dia em ambientes insalubres, não tinham direitos algum e recebiam uma miséria. Então, por isso, eles eram pessoas, havia um movimento surgindo por causa disso. E aí surge o sindicalismo. Só que ele só é reconhecido muito tempo depois, o sindicalismo. Tá? Foram vários movimentos operários para auxiliar esses trabalhadores que estavam sendo explorados, e aí aos poucos essa ideia de sindicalismo vai ganhando força, e aos poucos ela vai se incorporando até que um momento eles começam a criar leis para poder amparar esse trabalhador que era tão explorado. E aí, assim, a exploração do trabalhador, crianças trabalhavam, mulheres trabalhavam, e aí essa substituição de uma mão de obra, como eu falei anteriormente, ela tinha em excesso e ocorria. Então aqui vocês veem um panorama dentro da história, que é a Revolução Industrial, e aí vale lembrar que até hoje ela está presente na nossa vida. Ela temos as nuances dela e ela vai aos poucos sofrendo modificações com a evolução dentro da sociedade, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de história, e todos uma boa semana e até a próxima!